Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, o amor e a justiça de Deus. A lição número 10, regras de engajamento. Antes de eu falar sobre esse assunto, preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, tá ok? É tudo de graça, não custará nada para vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. Começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Fique comigo nesses minutos e segundos, cara, para que o Senhor possa ficar comigo, cara, possa me fazer de seu servo, Senhor, meu Deus, para que eu possa pregar a tua palavra, cara, para todas as pessoas desse mundo, para saber da verdade e fugirem da mentira. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos. Tudo isso eu agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Regras de engajamento, a lição de sábado. O texto de engajamento é: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Em 1 Reis capítulo 18, versos 19 a 40, encontramos uma narrativa impressionante que revela a natureza do conflito cósmico. Na experiência de Elias no Monte Carmelo, o Senhor expôs no chamado Deuses das Nações. Entretanto, os bastidores dessa história mostram que eles eram muito mais do que meras invenções da imaginação pagã. Por trás dos deuses que as nações pensavam que adoravam havia algo bem mais profundo. Moisés disse: ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Deuteronômio capítulo 32, verso 17. Paulo acrescentou: as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. 1 Coríntios capítulo 10, verso 20. Por trás dos falsos deuses das nações existiam, na verdade, demônios disfarçados. Isso significa, portanto, que todos os textos bíblicos que se referem à idolatria e aos deuses estrangeiros tratam do conflito cósmico. Assim podemos compreender melhor o tema do grande conflito. Além disso, esta verdade tem profundas implicações para entender melhor a natureza desse conflito e como ele lança sobre o problema do mal. A lição de domingo: um anjo atrasado. Os falsos deuses das nações eram demônios disfarçados. Textos bíblicos apresentavam evidências de que os poderes demoníacos às vezes estão por trás dos poderes terrestres. Mesmo os anjos de Deus podem enfrentar a oposição das forças do inimigo. A pergunta número 1. Leia Daniel capítulo 10, versos 1 a 14, com atenção especial aos versículos 12 e 13. O que essa passagem ensina que é mais relevante para o conflito cósmico? Porque o anjo é enviado por Deus foi resistido durante 21 dias. Como o anjo enviado de Deus foi resistido por 3 semanas, sendo todo-poderoso, Deus tinha o poder de responder a Daniel imediatamente, isto é, se ele quisesse. Caso o Senhor exercesse seu poder para fazer isso, ele poderia fazer com que o anjo aparecesse a Daniel naquele instante. Contudo, o príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo de Deus durante 3 semanas. Daniel capítulo 10, verso 13. O que aconteceu? Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou na luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências que estavam agindo na mente de Ciro. Tudo o que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas durante toda a vida de Ciro e de seu filho Cambises.
Isso foi relatado por L.G. White no livro Profetas e Reis, na página dos 332. Quer dizer, o que aconteceu ali? Que Ciro, que era o rei da Pérsia, que queria invadir a Babilônia, que até em Isaías, capítulo 45, verso 1, relata de Ciro, que Deus escolheu Ciro para abater a Babilônia. Por isso, que quando Ciro recebeu a proposta de libertar o povo judeu, do final de 70 anos, redescrito em Jeremias, o príncipe da Pérsia que eu estou relatando aqui, é Satanás. Satanás não falou para Jesus na tentação? Se alia a mim, que eu apresentarei todos os reinos para você. Que te fortalecerei em todos esses reinos que é sobre o meu domínio. E você será, poderoso ali. Quer dizer, sendo servo de Satanás. Quer dizer, Jesus falou, aparte-me de mim, que tem que cumprir tudo que está escrito na palavra do Pai. Quer dizer, na palavra de Deus. Quer dizer, Jesus negou Satanás, porque conhecia o seu astuto, a sua traição. Por isso que o rei da Pérsia, que fala aqui, era Satanás. Satanás tentou influenciar a cabeça de Ciro, para não libertar o povo judeu do cativeiro de 70 anos. Para voltar para Jerusalém, que devia de ficar em Babilônia. Mas, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que está relatada em Daniel 8,14, se cumpriu à risca. Para que o conflito cósmico possa acontecer, Deus não deve exercer todo o seu poder. O inimigo precisa receber alguma liberdade e poder autênticos que não podem ser removidos de maneira arbitrária, mas restringidos por alguns parâmetros conhecidos por ambas as partes, cujos detalhes não são relevados. Parece que dentro do conflito cósmico existem alguns parâmetros aos quais até os anjos de Deus se submetem a que podemos chamar de regras de engajamento. Em certo sentido, não é difícil compreender esses limites de atuação, pois o Senhor trabalha apenas por meio do amor. E o amor não é imposição, é o fundamento de seu governo. Deus age unicamente por meio dos princípios que se originam do amor. Esse conceito nos ajuda a entender o melhor do grande conflito. Quer dizer, quem venceu essa batalha foi Miguel. Miguel é o nome titulado de Guerra de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, ele derrotou Satanás, ele influenciou a cabeça de Ciro, para libertar o povo judeu. Não é magnífico isso daí, não é? Esperançoso isso daí? Que Deus age por todos nós? A pergunta no rodapé é: você já experimentou as limitações de agir unicamente por meio dos princípios do amor e não da imposição? O que lições você aprendeu sobre os limites do poder? A gente age por meio do amor, do respeito, da humildade. A gente age. Unicamente. Queria andar no caminho reto, caminho de Deus. Que lições que eu aprendi no limite do poder? Que Deus é soberano, Ele sempre será, desde o início do mundo até o final dos tempos, até a segunda vinda de Jesus. É poderoso, é soberano, e unicamente que devemos adorar. A lição de segunda-feira, o dragão do Apocalipse. O livro do Apocalipse nos apresenta uma visão mais ampla de como os poderes celestiais atuam no conflito cósmico. O diabo é descrito como um grande dragão, que se opõe a Deus e seduz todo mundo. Apocalipse capítulo 12, verso 9. A pergunta número 2. O que Apocalipse capítulo 13, versos 1 a 8 revela sobre os limites da atuação do inimigo? O dragão Satanás não apenas trava uma guerra contra o Senhor, Apocalipse 12, 7 a 9, e seus servos em Apocalipse 12, 1 a 6, mas também é descrito como um líder que está por trás dos reinos terrenos que perseguem o povo de Deus ao longo dos séculos. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade.
A besta do mar recebeu uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Assim, o dragão Satanás concede poder e autoridade à primeira besta, que simboliza um poder político-religioso terrestre. Esse poder é exercido para usurpar a adoração que é exclusiva de Deus. A besta profere blasfêmias contra o nome do Senhor. Além disso, trava a guerra e chega a vencer os santos de Deus, pelo menos por um período de tempo. Essa autoridade e poder de doação mundial lhe são dadas pelo dragão, o princípio usurpador deste mundo. No entanto, também existem limites claros para Satanás e seus agentes, incluindo limites de tempo. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, verso 12. Satanás sabe de pouco tempo lhe resta, e os acontecimentos descritos no Apocalipse ocorrem dentro dos cronogramas proféticos, que apresentam limites específicos para o domínio das forças do mal. No fim, o Senhor triunfará e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Pergunta no rodapé. Mesmo que seja difícil ver isso, agora no fim o bem triunfará para sempre sobre o mal. Porque é tão importante que nunca nos esqueçamos dessa promessa maravilhosa. Porque nunca devemos esquecer. Quem estuda as profecias jamais esquece a vitória triunfante de Cristo sobre Satanás. A lição de terça-feira, o caso de Jó. No livro de Jó encontramos alguns vislumbrantes fascinantes sobre a realidade do grande conflito. Pergunta número 3. Que princípios do grande conflito são revelados em Jó, capítulo 1, verso 1, capítulo do 1 ao 12 e capítulo 2, versos 1 a 7? Jó apresenta várias verdades. 1. Houve um concílio celestial, não apenas um diálogo entre Deus e Satanás, já que outros seres celestiais estão envolvidos. Número 2. Existe alguma disputa assinalada pelo fato de Deus perguntar se Satanás havia reparado em Jó? Por que reparar em Jó? Essa pergunta faz bastante sentido no contexto de uma disputa mais ampla que já existia antes. Número 3. Enquanto o Senhor diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus, Satanás afirma que Jó temia a Deus e apenas porque ele o protegia. Essa é uma acusação contra o caráter de Jó e contra o caráter de Deus. Número 4. Satanás alegava ser injusto que Deus protegesse Jó com uma cerca, pois isso tornava impossível que ele provasse suas afirmações. Isto mostra que Satanás tinha limites, regras de engajamento, e que ele queria prejudicar Jó. Deus respondeu às acusações de Satanás, permitindo que o inimigo tentasse a sua teoria, mas com limites. Primeiro, Deus concedeu a Satanás poder sobre tudo que Jó tinha, mas proibiu que infligisse danos pessoais a ele. Depois, Satanás afirmou que Jó só se preocupava consigo mesmo. Deus permitiu que Satanás atingisse Jó pessoalmente, mas ordenou que sua vida fosse poupada. Satanás trouxe calamidades contra a família de Jó, mas o patriarca continuou a bendizer o Senhor, mostrando que as acusações eram falsas. A história de Jó ensinava várias coisas. A número 1, existem regras de engajamento no conflito. Número 2, existem parâmetros na corte celestial pelas quais as acusações contra o Senhor são respondidas, sem que ele viole os princípios do amor, o fundamento do governo de Deus e sua maneira de dirigir o universo de criaturas inteligentes. As cenas celestiais descritas no livro de Jó oferecem uma visão fascinante da realidade do grande conflito e de como ele se desenrola aqui na Terra. A lição de quarta-feira, o príncipe temporário deste mundo. No conflito cósmico, Satanás e seus aliados recebem temporariamente poder de atuação significativo, que é limitado por alguns tipos de regras de engajamento. Essas regras limitam não apenas as ações dos inimigos, o diabo e seus aliados, mas também a ação de Deus para eliminar ou reduzir o mal que temporariamente está sob jurisdição do inimigo. O Senhor não quebrará suas promessas, pois ele está em harmonia com as regras de engajamento, o que concede algum domínio limitado e temporário a Satanás. Por isso, ele limita moralmente o seu próprio curso de ação no futuro, sem com isso diminuir seu poder e autoridade. A pergunta número 4.
Leia João capítulo 12, versos 31, capítulo 14, verso 30, capítulo 16, versos 11, e 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, Lucas capítulo 4, verso 6. O que esses textos ensinam sobre o governo do inimigo deste mundo? O Novo Testamento apresenta o confronto entre o reino da luz e o reino das trevas, sendo as trevas provenientes de Satanás e de sua rebelião. Parte da missão de Cristo era derrotar o reino de Satanás. No entanto, existem regras que limitam o que Deus pode fazer ao agir em harmonia com os princípios que fundamentam seu governo. Esses limites incluem, por exemplo, conceder-se livre arbítrio às criaturas, e, segundo, agir segundo as regras de engajamentos pactuais sobre as quais não temos pleno conhecimento. Pelo menos por enquanto, esses impedimentos e limitações à ação divina têm consequências significativas para a capacidade moral de Deus de reduzir ou eliminar imediatamente o mal neste mundo. Assim, o mal e o sofrimento continuam a existir, o que pode, de fato, levar muitas pessoas a questionar a existência de Deus ou sua bondade. No entanto, quando compreendemos o pano de fundo do grande conflito e os limites que o Senhor colocou sobre ele, lidará com o mal, conseguimos até certo ponto entender melhor o porquê disso, pelo menos até o triunfo final de Deus sobre o mal. Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo, como se esse fato nos ajuda a compreender pelo menos um pouco porque o mal ainda existe no mundo. É reconfortante perceber que se trata, na verdade, apenas de um domínio temporário. Lição de quinta-feira: limites e regras. O conflito cósmico é, acima de tudo, uma disputa a respeito do caráter de Deus, gerada pelas acusações do diabo contra o seu governo, sua bondade e sua justiça. É uma espécie de processo judicial da aliança que envolve o universo inteiro. Tal conflito que não pode ser resolvido simplesmente pelo poder, mas exige que cada lado demonstre suas afirmações. Quando são apresentadas alegações graves contra alguém que está no poder, a melhor e talvez a única maneira de responder a essas acusações é permitir que seja feita uma investigação independente, imparcial e aberta. No caso de Deus, as acusações ameaçam seu governo, que está fundamentado no amor. Elas não podem simplesmente ser varridas por debaixo do tapete. E tudo o que isso nos diz sobre o conflito cósmico é a relação dele com o problema do mal. Se Deus fizesse uma promessa, será que ele a quebraria? Claro que não. Mas como o Senhor age em harmonia com as regras de engajamento, sua ação futura seria limitada em tempos morais. Por isso, o domínio temporário do reino das trevas ocasiona o mal que existe atualmente em nosso mundo. A pergunta número 5. Leia Marcos capítulo 6, verso 5, capítulo 9, verso 29. Até mesmo a ação divina pode estar totalmente relacionada com fatores como fé e oração. Em ambas as histórias parece estar em vigor alguns limites ou regras de engajamento relacionados com elementos como fé e oração. Na Bíblia há evidências que a oração faz diferença no mundo, dando espaço para as ações divinas que de outra forma poderiam não estar disponíveis. Em termos morais, no entanto, não devemos cometer o erro de pensar que a oração e fé são os únicos fatores presentes. Provavelmente existem outros fatores nos quais nem sempre temos conhecimento. Isso se encaixa no que estudamos anteriormente sobre as regras de engajamento. Pergunta no rodapé. Leia Romanos 8:18 e Apocalipse 21, versos 3 a 4. Ainda que não saibamos de muitas coisas com base nesses textos, você confia que Deus sabe o que é melhor, deseja o que é melhor e no fim acabará com o mal e inaugurará a eternidade de alegria? Com certeza. Todos esses textos combatem o mal. Deus tem a palavra verdadeira e sempre terá. E a alegria, que nos ensina isso, que nós prega sobre isso, é porque sabemos que devemos de aceitar Jesus em nossas vidas, seguir os seus mandamentos e ser salvo pela graça, querer ganhar a vida eterna, do lado de nosso Senhor Jesus Cristo. A lição de sexta-feira, estudo adicional. O homem caído é um legítimo prisioneiro de Satanás. Unicamente Deus é capaz de limitar o poder do maligno. Este anda de um lado para o outro, para cima e para baixo na terra. Não está desatento nem por um instante.
temendo perder uma oportunidade de destruir pessoas. Importante é que o povo de Deus compreenda isso, a fim de escapar de seus ardes. Satanás está preparando seus enganos, para que na última campanha contra o povo de Deus, eles não percebam que ele é. Enquanto algumas pessoas iludidas advogam a ideia de que ele não existe, ele está as levando cativas e atuando grandemente por meio delas. Melhor que o povo de Deus, Satanás sabe que o poder que esse povo pode ter sobre ele quando fazem de Cristo a sua força, quando roga humildemente ao poderoso vencedor que auxilie o mais fraco dos crentes da verdade, repousando firmemente em Cristo, pode com êxito repelir a Satanás e todo o seu exército. Ele é astuto demais para apresentar-se aberta e ousadamente com suas tentações, pois então as entorpecidas energias do cristão seriam despertadas, e ele haveria de apoiar-se no forte e poderoso libertador. Aproxima-se, porém, sorrateiramente e atua de maneira disfarçada por meio dos filhos da desobediência, que professam piedade. Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 307. Então, foi a lição número 10, regras de engajamento. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para o povo de Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!